Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Vamos aos destaques da semana. Vendas de cerveja sem álcool crescem no Brasil e já impactam os lucros de gigantes como Ambev e Heineken. O Uber atinge o primeiro lucro da história do aplicativo de mobilidade. Vendas dos shoppings da Múltipla crescem e atingem mais de 5 bilhões de reais. E a dona da rede Outback fala em dobrar restaurantes no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente abre o programa falando de uma notícia que chocou muita gente, inclusive, porque crescem as vendas de cerveja sem álcool ou baixo teor alcoólico, que já impacta os resultados de grandes marcas de cervejas. A holandesa Heineken, a segunda maior do Brasil, ela reportou no início da última semana os lucros, e a gente tem aqui no telão para mostrar a queda aí da Heineken. O lucro, pelo menos ela teve lucro aí, foi de 1 bilhão e 150 milhões de euros. Ela é da Europa, né, com sede em Amsterdã. É uma queda aí de 13,3%. Quando o investidor viu esse número, ele ficou espantado com essa queda, mas ele ficou espantado principalmente com a projeção que a empresa deu para os próximos meses, que não foi muito animador. Falou que vai ficar estagnado a projeção que a empresa vai dar, que a empresa deu para os próximos meses. Agora eu vou falar de outra gigante da cerveja. Vamos olhar os resultados da Ambev, que é a líder no Brasil do segmento. É dona aí da Brahma, da Skol, da Stella Artois, de quem mais? Da Antártica. Tem muito rótulo muito conhecido. Vamos ver os resultados aqui no telão. Teve lucro. A gente sempre tem que festejar lucro, porque tem tanta empresa dando prejuízo. O lucro aí foi de 2 bilhões e 590 milhões de reais, uma queda de 15,2%. Segundo a Ambev, o desempenho de volume no Brasil, ela teve uma queda aí, lembrando, de 2,5% na venda de cervejas, foi impactado principalmente por uma indústria fraca e pela base de comparação do segundo trimestre do ano passado. Já para a Heineken, o Brasil foi um dos mercados de destaque para a fabricante de cervejas no segundo trimestre, especialmente aí que está a chave aí, ó. Se observar o segmento de cerveja sem álcool, houve, enfim, um aumento de volume de vendas da Heineken, da cerveja Heineken, que é a líder do portfólio, e houve também no mercado brasileiro aumento nas vendas de cerveja com baixo teor e até mesmo sem álcool. O que tem acontecido no mundo que as pessoas estão bebendo menos cerveja? Inclusive eu falei isso em rede social, aqui na Jovem Pan, sobre esse fenômeno aí. Esse fenômeno é algo recente. A bebida, ela tem crescido, a bebida sem álcool tem crescido em pouco tempo, muito rapidamente. Na verdade, foi depois da pandemia isso. Eu trouxe aqui uma pesquisa da Euromonitor International, que é uma projeção que vai acontecer este ano no Brasil. Este ano, a projeção que eles fazem é a seguinte: o brasileiro vai beber 480 milhões de litros este ano. Isso é um aumento de 24%. E esse número de 480 milhões significa 3 vezes mais do que o registrado em 2019, ano pré-pandêmico, quando o Brasil vendeu 140 milhões de litros de cerveja zero álcool. É bom trazer esses números estampados no telão do Business, porque muita gente veio na minha rede social e falou assim: não, pera aí, todos meus amigos, todos meus familiares bebem cerveja, continuam bebendo cerveja com álcool. Que história é essa? História é que está aumentando aí, pelo menos, as vendas de cerveja sem álcool. E o aumento da venda de baixo teor alcoólico ou mesmo sem álcool no Brasil está relacionado à mudança de comportamento dos consumidores, especialmente os mais jovens, que passaram a consumir menos bebidas alcoólicas depois da pandemia. É um fenômeno novo que tem mexido e impactado as gigantes de cervejas no Brasil e no mundo. E uma famosa rede de restaurantes deve ampliar a operação no Brasil. Nós estamos falando, sabe de quem? Do Outback. A Bloomin' Brands, que controla a marca, planeja dobrar
o número de Outbacks em algumas regiões no Brasil, também na América Latina, onde as receitas do segundo trimestre cresceram aí 17% devido à abertura de novas unidades. A ordem é ampliar, é uma aposta aí deles. A empresa diz, inclusive, que pode mais do que dobrar o número de Outbacks até 2028. Ela deu a data ainda, 2028. Hoje, eles têm, essa empresa, a Bloomin' Brands, eles têm 148 restaurantes no Brasil e pelo mapeamento deles, a ideia, o plano é ter 300 nos próximos anos. Agora, onde serão abertos, né? Em que lugares do Brasil serão abertos? É curioso o que eles estão fazendo aí, o mapeamento, o planejamento deles. A ideia é buscar cidades menores, portanto, esquece grandes centros, esquece mais restaurantes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes centros. Eles apostam em cidades menores brasileiras, pois é ali que eles acreditam que vão ter chances de crescer ainda mais. E olha, vamos falar do setor automotivo, que sempre tem novidades, sempre está no olho do furacão. Mais uma grande empresa do setor anuncia a produção de carros elétricos e híbridos no Brasil. É a Stellantis. Stellantis, muita gente pode falar quando olha aqui o nome, pode não conhecer, mas agora vai conhecer porque ela é a dona de marcas muito famosas, como a Fiat, o Jeep, Peugeot, a Citroën, são essas 4 grandes. Ela é a 5ª maior montadora do mundo em vendas e ela planeja começar a produzir no Brasil um carro elétrico e os primeiros veículos flex híbridos, aqueles que combinam o uso do etanol e também de eletricidade. Isso já tem data, é até 2024. A montadora detalhou esse processo, ela desenvolveu no Brasil 3 modelos híbridos e um 100% elétrico. As primeiras marcas a lançar carros nessa linha devem ser a Fiat e o Jeep, que por sinal são as que têm maior volumes, as maiores aí volumes. As 2 marcas são as que mais vendem da Stellantis. E tudo isso, todo esse anúncio aí, é para atingir a meta global da companhia de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e neutralizar em 100% as emissões até 2038. Agora, como é que anda, né? A gente fala tanto de veículos híbridos e elétricos, como é que anda essa venda? A venda deles no Brasil representa apenas 2,5% do total de vendas, isso com dados do ano passado, isso com dados da Anfávia, que é o grupo que dá voz aí às montadoras instaladas no Brasil. E muito por conta do preço, né? Tem carro elétrico sendo vendido por 400, 500 mil reais, até mais do que isso. Mas agora começa uma nova etapa, uma etapa de baratear o preço do carro. Tem a entrada de montadoras asiáticas, que prometem aí carros elétricos em torno de 150 mil reais, até mais baixo. E falando dessa notícia aí da Stellantis, um executivo da empresa diz que esses novos modelos híbridos e elétricos terão preços mais acessíveis e até adiantou que as marcas Fiat e Citroën devem apresentar modelos com preços mais reduzidos. Resta saber agora o que é acessível e o que é preço reduzido para eles. A gente vai ficar de olho nesses preços. Falando em carro, o aplicativo Uber tem o primeiro lucro da história. Foi uma surpresa essa notícia e assim, animou muitos os investidores, porque inclusive eles imaginavam que havia mais um prejuízo, mas não. Veio um lucro aí de 394 milhões de dólares, valor melhor do que a previsão do mercado, que esperava, como eu falei, prejuízo. É uma marca histórica para o Uber. A empresa foi fundada em 2009. 2009 foi a fundação da empresa e teve essa primeira vez que viu a conta em azul com lucro, desde a criação desse aplicativo aí, que realmente mudou a mobilidade das cidades pelo mundo. Por que teve lucro? Bem, teve 2 motivos principais. O primeiro é que bateu o recorde no número de viagens pelo aplicativo. Vocês estão vendo aí em Nova York, os aplicativos em Nova York. Houve um aumento de 26% em relação ao trimestre
anterior. Agora, outro motivo desse recorde, dessa marca histórica, é que a empresa conseguiu atrair mais motoristas, que hoje estão em um número 33% maior do que há um ano atrás e em patamares superiores aos níveis pré-pandêmicos. Nos Estados Unidos, inclusive, a gente estava vendo essas imagens aí de Nova York. Nos Estados Unidos, a empresa tem lançado uma série de novidades para o Uber. Tem um serviço, por exemplo, de transporte para adolescentes e também a possibilidade de você fazer reservas de viagens em grupos e também para convidados. Vamos falar do mercado de luxo porque tem bons resultados para a Ferrari. A marca de carros super esportivos registrou um lucro líquido de mais de 330 milhões de euros no segundo trimestre deste ano. É uma alta de mais de 30% em relação a 2022. Já a receita da empresa subiu 14% no mesmo período. A Ferrari afirma que esse resultado se deu pelo crescimento da receita da divisão de automóveis e peças de reposição, que teve uma alta de 15% e atingiu 1 bilhão e 250 milhões de euros. De acordo com o presidente da empresa, o Benedetto Vigna, o segundo trimestre terminou com resultados financeiros excepcionais e um rico mix de produtos. Ele ainda ressalta que a Ferrari continua administrando encomendas muito forte em todas as regiões. E para o restante do ano, o cenário positivo deve permanecer. A projeção de crescimento da receita da empresa passou de 5,7% para 5,8%. E cresceram os lucros da Multiplan neste segundo trimestre. Olha, a Multiplan tem shopping centers muito conhecidos no Brasil. Vou dar alguns exemplos. Em São Paulo, ela é dona do Morumbi, do Anália Franco. No Rio de Janeiro, é dona do Barra Shopping, do Village Mall, que é mais focado aí para alta renda. Ambos aí na Barra da Tijuca. E o grupo inteiro no país, com 20 shoppings, emprega 80 mil pessoas. É muita gente. Vamos dar uma olhada aqui no telão, os lucros aí em 3 meses no segundo trimestre. As vendas em todos os shoppings bateram 5 bilhões e 200 milhões de reais, uma alta aí de 5,8%. O lucro é uma coisa que impressiona aí. A gente já vai conversar com o principal executivo lá da Multiplan. O lucro cresceu 43%, foi para 247 milhões de reais. E a taxa de ocupação, esse dado aqui eu fiz questão de colocar porque mostra a ocupação dos shopping centers em relação à loja, em relação a qualquer banca que tiver ali no corredor, que bateu 95,4%. Tem muita rede de shopping aí com um número bem mais baixo do que isso. E eu vou chamar agora o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Multiplan, o Armando D'Almeida. Armando, obrigado pela presença aqui no Business. Você me falou certa vez que vocês que trabalham com shopping centers há muito tempo, vocês observavam os estacionamentos dos shoppings, porque se o estacionamento tivesse com muito carro, isso é sinal, tem uma imagem mostrando aí o estacionamento de um shopping center, é sinal de que vai ter movimentação e, consequentemente, vai ter lucros maiores. O que explica o lucro crescente nos últimos trimestres, especialmente nesse segundo trimestre, dos shopping centers brasileiros e principalmente do grupo de vocês, da Multiplan? Seja bem-vindo. Bruno, prazer estar com vocês, business. Nós tivemos um trimestre excepcional, com receitas crescentes e também um controle de despesas permitindo esse crescimento do lucro. Mas eu preferia olhar de outra forma, eu preferia olhar a nossa inquietude, a nossa perseguição constante em fazer os nossos shopping centers melhores, fazer os nossos shopping centers com novidades, atraindo o consumidor com eventos. Nesse primeiro semestre do ano, primeiros 6 meses do ano, nós fizemos 504 eventos nas nossas operações, nossos 20 shopping centers. Nós promovemos os empreendimentos, nós estamos investindo na renovação dos mesmos, na modernização, atualização, fazendo uma arquitetura ainda mais atraente. Nós investimos no nosso aplicativo, que tem sido também um grande fator de convidar para o shopping, mostrando tudo o que está acontecendo, e isso resultou
em números muito fortes de crescimento e, como eu te disse, com controle de despesas, resultaram um resultado recorde para a companhia até o momento. Agora, Armando, eu vi, a Multiplan é uma empresa listada na Bolsa Brasileira e eu estava acompanhando na última semana que eu ouvi aí de declarações, principalmente do Eduardo Pérez, que é o novo CEO da Multiplan, sobre a construção de novos shoppings pelo Brasil. Você pode nos adiantar alguma coisa? Se já tem terreno comprado? Qual vai ser a região brasileira aí que pode receber mais um grande shopping de vocês? O nosso apetite, ele até comentou, nós não temos ainda, nesse momento, um terreno, um projeto para ser divulgado. Não é isso. O que ele mostra ali é o apetite nosso de continuar crescendo, né? Nós estamos, nesse momento, crescendo através de expansões, são 2 expansões que estão sendo construídas, sendo realizadas no Parque Shopping Barigui, em Curitiba, no Diamond Mall, em Belo Horizonte, e isso dentro de um universo de 7 expansões que a gente vê que podem ser feitas no curto prazo. São aproximados 70 mil metros quadrados de área que nós podemos crescer no curto, médio prazo. E estamos trabalhando intensamente nelas. Como te disse, fazendo shoppings melhores, trazendo novas operações, ampliando os serviços, ampliando o escopo de lojas que nós temos na propriedade. Outro comentário que me chamou muito a atenção na última semana é sobre o interesse de marcas e empresas internacionais em espaços nos shoppings brasileiros. Como é que andam essas conversas? Por exemplo, os shoppings de vocês vão receber alguma marca grande aí estrangeira? São muitas conversas, Bruno, o tempo todo. Nós temos, eu vou te dar um outro dado também para o nosso ouvinte poder entender, né, a dimensão do que pode ser feito. De toda a nossa área bruta locável, somente 20%, números aproximados, 20% da área bruta locável é ocupada por marcas internacionais. E você anda e você vê tantas marcas internacionais e vê que essa ocupação ainda é baixa. Se olha a performance do varejo no Brasil, e aí eu vou dividir os nossos dados, né? Você vê vendas nesse segundo trimestre, no primeiro semestre, elas superaram as vendas de 2019 em cerca de 36%, depende do período que você olha, 36%, 37%. É uma performance muito boa, muito forte quando a gente olha a indústria de shopping center no mundo. Se olha outros fatores de tantas marcas internacionais, né, principalmente no mercado de luxo, que estava em alguns países, como a Rússia, por exemplo, e que fecharam ao longo do tempo por questões de conflito, e que podem crescer no Brasil. Então, a gente viu um interesse muito grande de procura por novos espaços, indo para novas cidades, né, novas fronteiras, o que é muito importante para o consumidor, para poder atender o consumidor. Né, ele ter a opção de comprar no Brasil, de comprar fora do Brasil, aqui num shopping do lado da casa dele. Deixa eu até reforçar aí essa sua declaração, porque repercutiu muito no país, principalmente a gente repercutiu aqui no Business também, o anúncio aí da sueca H&M, que anunciou há menos de um mês a vinda dela para o Brasil, tanto com lojas físicas quanto com uma operação online. Ela é muito conhecida em outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e pelo que a gente tem visto aí, ela tem conversado com os shoppings brasileiros e que é uma demonstração, claro que vocês não abrem o nome das empresas e das marcas, mas é uma demonstração que realmente essas marcas estrangeiras extremamente conhecidas no exterior, elas estão de olho para entrar aqui no Brasil, né, Armando? Com certeza, eu vejo o Brasil como um mercado muito atraente, né, de novo, pelo desempenho de vendas que a gente tem visto nesse primeiro parte do ano, pela expectativa de crescimento na segunda metade do ano, o ano inteiro, 2023, como foi 2022, muito forte também. Eu acho que isso vai fazer com que muitas marcas que ainda não estão no Brasil tenham interesse em estar aqui no nosso mercado, e marcas que já estão aqui também expandam, vão, como eu disse, para outras cidades, vão crescer a área que elas têm aqui ocupado. Agora, essa é uma pergunta que eu
que eu faço para muitos empresários de diferentes setores sobre inovação, porque todo mundo quer ser inovador, né? Eu fico me questionando, vendo as imagens que a gente está exibindo na TV, como inovar no segmento de shopping centers, porque as pessoas conhecem aquele centro de compras, né? Tem a escada rolante, tem opções de marcas variadas, mas você, que é um dos principais executivos de uma das maiores administradoras de shopping centers, como inovar num shopping? Tem muitas maneiras de inovar, Bruno. Recentemente, a palavra inovação ficou muito vinculada à digital, à internet, mas essa é só uma das maneiras. Eu vou voltar nela em um minutinho. Mas a inovação, ela vem na inovação do mix. Que tipo de operação você traz para o shopping? Você imagina os shoppings, comparando o mundo inteiro, eles têm um mix muito distinto. Nós temos muitas áreas de serviço, de entretenimento, restaurantes, teatro dentro dos shoppings, além dos cinemas, né? Então, nós temos um mix muito diversificado. Isso foi inovação. Durante um momento, quando nós abrimos o nosso primeiro centro médico, abrimos centro médico no shopping center, olha que foi um choque, né? Pois é, e que serviço prestado, quanto isso é importante e quanto isso facilita a vida do consumidor. Quando nós abrimos as primeiras áreas de gourmet, né, os shoppings tinham a sua área de fast food, de alimentação, e abrimos vários restaurantes, o Morumbi é um bom exemplo, Bar Shopping, Village Mall, tantos outros shoppings nossos, com uma quantidade grande de bons restaurantes, de boas cozinhas. Isso também foi uma inovação. Bruno, a inovação até na maneira de gerir os shoppings, né? Os shoppings mudaram muito ao longo das décadas. Então, a maneira de gestão também foi uma inovação. E o que eu quero trazer para você é a palavra inovação aí no sentido digital. A companhia tem investido muito no nosso super aplicativo, o Multi, são mais de 4.300.000 downloads até agora. Só esse ano foi 1.700.000 downloads. O número de utilizações também tem crescido fortemente. E agora nós estamos trazendo uma inovação, uma experiência nova no Brasil, de você entrar no shopping sem cancela. É o que nós chamamos de free flow. Né? A pessoa chega no shopping, entra direto, a placa está registrada no aplicativo, um meio de pagamento, ele já entra direto, poupa tempo, poupa fila, e isso facilita muito a vida dos consumidores. Agora, Armando, quando eu vejo os números de vendas aí, até registrado na TV, 5 bilhões e 200 milhões, isso em 3 meses, eu lembro do quanto o setor inteiro, evidentemente no mundo, sofreu em 2020 e 2021, porque os shoppings, durante um longo período, estava fechado. E shopping fechado, você não fatura, você não lucra. E muita gente falava naquela época que o shopping, depois, pós-pandemia aí, ele não tinha tanto futuro assim por questão pela operação online, né? Os números de vocês mostram que aquele pensamento, aquelas opiniões meio que caíram aí por terra, né? Os shoppings, afinal, estão mais vivos do que nunca. É verdade. Você falou o número de 5,2 bilhões no trimestre, são quase 9 bilhões nesses primeiros 6 meses do ano e uma expectativa muito positiva para o segundo semestre. O varejo é um varejo mais amplo do que só físico ou só online. O varejo é um todo, é o consumidor interagindo da maneira que lhe for mais conveniente. Né? E essa experiência que o shopping ele permite trazer, essa conexão entre a loja, a marca, o consumidor, essa experiência de tocar e sentir, né, e a conexão pessoal que você também desenvolve hoje é único. E essa recuperação de vendas, como você mencionou, foi muito rápido, né? O ecossistema foi preservado durante um período difícil, que foi na pandemia, com shoppings fechados, né? E voltamos com números muito altos de taxa de ocupação e que estão crescendo ainda mais. Nós tivemos um crescimento nesse trimestre de 68 basis points a taxa de ocupação, foi para 95,4,
na média do trimestre, e o número de junho, ou seja, na margem, já estava em 95,8%, mostrando a atratividade exatamente que o shopping tem, as boas propriedades têm. Agora, eu fico imaginando, vendo vocês têm shopping em tudo que é lugar do país, na região sul, aqui no sudeste, você tem no nordeste, vocês têm no nordeste também, né? Temos em Maceió, sim. Então, eu imagino que o perfil do público deve ser muito variado, né? Embora vocês tenham um padrão ali a seguir, mas o perfil do público do sul, com o de São Paulo, Rio de Janeiro e Maceió, Canoas, deve ser outra coisa, né? E essa que é a beleza. Nós temos 200 milhões de pessoas passando nos shoppings todo ano, nos nossos shopping centers. Tá? Quase a população do Brasil, né? Então, essa diversidade que é um desafio que nos intriga, né? De como atender, de como deixar as pessoas felizes, de que operações, de que atrações nós precisamos fazer. Bem, nós conversamos aqui no Business com Armando D'Almeida, que é vice-presidente da Multiplan. Muito obrigado. Bruno, muito obrigado a vocês, um prazer estar aqui. E a Meta, dona do Facebook, foi condenada a pagar 20 milhões de reais em danos morais coletivos por vazar dados de usuários da rede, do Messenger e do WhatsApp. A decisão veio direto de Belo Horizonte, da 29ª Vara Civil. A empresa de Mark Zuckerberg deve desembolsar ainda 5 mil reais por danos morais individuais a cada usuário que comprovar que usava a rede social nos anos de 2018 e 2019. Eu já estou sabendo de um monte de gente que está indo atrás dos seus direitos. E os advogados falam que os interessados em seguir precisam ajuizar uma execução da sentença coletiva para ter direito à indenização de, no mínimo, 5 mil reais. O julgamento brasileiro analisou 2 ações civis publicadas pelo Instituto Defesa Coletiva, protocoladas depois de vazamentos de informações pessoais. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2018, quando hackers conseguiram burlar a segurança do Facebook e acessaram detalhes como nome, telefone, e-mail de 15 milhões de pessoas. Outras 14 milhões de pessoas, de usuários, tiveram acessados dados como gênero, idioma, relacionamento, status de relacionamento, religião e data de nascimento. A Meta disse que ainda não foi formalmente comunicada a decisão e que na verdade, ela ainda pode recorrer. E o novo logo do Twitter, instalado na sede da empresa em São Francisco, nos Estados Unidos, incomodou os vizinhos, porque a rede social ergueu um X gigante com luzes de LED no telhado, mas durante a noite o logo aceso refletia nos prédios da frente, invadindo escritórios vizinhos. Essa letra gigante, esse X, recebeu 24 reclamações de moradores por conta da intensidade da luz e também com dúvidas sobre a segurança dessa estrutura. Após o episódio, Elon Musk retirou o logo do edifício. Segundo o Departamento de Urbanismo da cidade, o letreiro não foi autorizado a entrar no prédio. Autoridades da cidade também afirmam que a substituição de letras ou símbolos em edifícios ou a colocação de placas devem respeitar regras urbanísticas e também de segurança. Elon Musk ergueu esse gigante X na sede dias após substituir o famoso passarinho azul, que inclusive foi tema do nosso último Business, pela letra X. E a fabricante de motores elétricos WEG brasileira de Santa Catarina vai realizar um investimento de 87 milhões de reais para expandir a capacidade produtiva e também um aumento da verticalização dos processos produtivos em Itajaí, em Santa Catarina. O projeto será realizado no mesmo Parque Fabril, onde a companhia já possui fábricas de eletrocentros, transformadores a seco e trefilação, com conclusão prevista para final de 2024. O prédio da nova fábrica de tomadas e interruptores terá mais de 5 mil metros quadrados de área construída.
A WEG, com todos esses investimentos, a WEG vai ampliar a sua área construída em Itajaí e deverá abrir, olha coisa boa, mais de 300 novos postos de trabalho nos próximos 5 anos. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.000 colaboradores nas operações de Itajaí. E uma boa notícia agora para as empresas do setor de cruzeiros. A demanda de turistas dispostos a pagar mais aí pelas reservas de cruzeiros tem se fortalecido neste ano, impulsionado pelos negócios da área. A Royal Caribbean tem sido a mais beneficiada com esse cenário. A operadora, com sede em Miami, cresceu 120% no ano, nível mais alto desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. E a demanda pelas viagens do setor aumentaram mesmo depois de as operadoras subirem os preços das reservas para compensar os custos. E o motivo? A resiliência dos consumidores dos Estados Unidos, que ainda possuem dinheiro dos programas de estímulo do governo. E com essa notícia, eu dou o ponto final no Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e fica o convite, porque semana que vem a gente volta com mais notícias de negócios do Brasil e no mundo. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.